Salve time, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Bivac Educacional. Aqui quem vos fala é o Gustavo Zilli, oficial do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro. E no vídeo de hoje eu quero comentar com você que, sim, existe uma coisa que os aprovados fazem, pelo menos de maneira intuitiva ou não, que leva à desaprovação e que você não está fazendo. E é justamente por isso que você acaba não passando, beleza? Então, se você quer ser aprovado e ter realmente resultados reais no ano de 2025, eu te convido a ficar nesse vídeo até o final, porque eu vou te mostrar como você vai começar a virar o jogo ao seu favor. Então, para isso, fica no vídeo até o final, já deixe seu like aqui no vídeo e comenta aqui embaixo qual é a prova que você está almejando fazer para esse ano também, para eu poder saber como é que está o nosso público aqui no canal, né? Se o pessoal está indo mais para o CFO CBMERG, se o pessoal está olhando também para outras provas como EFON, EAR, IMITA, talvez, quem sabe, para a gente poder produzir os melhores conteúdos para vocês, beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui. E é o seguinte, rapaziada, que vocês têm que entender. Antes de eu te explicar qual que é esse segredo, né, eu tenho que te dar um spoiler que, na verdade, existem 3 pilares que compõem esse segredo, tá? Então não é um fato que eu vou dizer aqui, é isso, e você vai aplicar e vai ter resultado. Não, não é assim que funciona. Na verdade, tem 3 coisas que você tem que começar a fazer, que são os pilares, né, que você tem que fundamentar a sua preparação para que você comece a ver os resultados e chegue na tão sonhada aprovação, que é o que você deseja, beleza? Mas, antes você tem que entender que existem 3 tipos de candidato. Antigamente só existiam 2 tipos de candidato e hoje em dia existem 3 tipos de candidato, tá? E você tem que entender isso, porque senão você não vai saber onde você se enquadra e eventualmente você vai estar sempre ali, dando murro em ponta de faca, certo? Não vai ter resultados. E como que isso funciona? Vamos lá. Antigamente, como já até expliquei em alguns outros vídeos, quem fazia concursos militares era o pessoal que conhecia a carreira militar. Então, geralmente era filho de algum oficial, filho de sargento, filho de especialista, etc. Já falei isso em outros vídeos. Então, não era um concurso muito conhecido, até porque a internet não estava bombando como hoje em dia bomba. Então, basicamente assim, o cara que era filho de militar, ele às vezes ia para algum curso, né, desses tradicionais que tinham aqui no Rio de Janeiro, ou então lá no Nordeste, ou então em São Paulo e tudo mais, e ele estudava para as provas militares. Ou seja, você classificava os candidatos em 2 tipos. O camarada que era gênio ou inteligente, então esse cara ele tinha mais facilidade de aprender as matérias, tá? Então ele fazia aquele método de estudo tradicional que os professores sempre te ensinam a fazer e chegava no resultado. Então o cara que é gênio, às vezes com pouco esforço ou em um ano estudando, passava em provas até mesmo como o IMITA. Mas você pegava o cara que era inteligente, esse cara também, às vezes, na primeira ele tomava bomba, mas na segunda tentativa ele ia conseguir passar, com certeza. E tinha o candidato B, vamos dizer assim, que era aquele candidato que, tinha mais dificuldade, demorava mais para entender a matéria, esse tipo de coisa. Só que esse cara ele conseguia passar depois de 3, 4, até mesmo 5 anos tentando. Por quê? Porque ele não desistiu. Beleza? Só que ele, usando aquele método tradicional, ele não conseguia acompanhar a evolução do cara que é gênio. Por quê? O cara que é gênio, ele já tem aquela inteligência, né? Ele já tem aquelas valências e potências do cérebro acima da média, beleza? Então ele já entender de maneira rápida, já consegue, ter uma intuição do que vai acontecer, desenvolver, enxergar coisas de primeira. O cara que é inteligente, ele não necessariamente é gênio, só que ele também consegue já ter uma percepção maior. Então ele aplicando praticamente qualquer método de estudo, ele consegue progredir, ele consegue ter resultados bons. Agora, se você é uma pessoa normal, ou até mesmo aquém de uma pessoa normal, você precisa investir em método de estudo. É por isso que eu digo, nos dias de hoje, eu disse para você que tem 3 tipos de candidato. O terceiro tipo de candidato é o candidato C, vamos dizer assim, que ele é esse cara normal, que não é inteligente nem gênio, só que esse cara, ele está estudando com metodologia, estudando ali com estratégias eficientes e táticas de prova. Então ele começa a vencer as barreiras que ele tem e começa a superar certas dificuldades que talvez você esteja enfrentando hoje, porque ele soube aplicar um método, beleza? Mas naquela época não se falava de método de estudo. Tinha até um ou outro que dava alguns insights mais interessantes e tal, mas hoje em dia existem mais pessoas como eu que falam sobre essa metodologia de estudo. Eu sei que talvez nesse meio de concurso militar, poucos ainda se ligam nisso aqui, né? O pessoal tá indo muito para aquele frufru de, banco de questões, IA e tal. Não que seja ruim, mas, cara, não vai chegar aos pés de um método de estudo. Ou seja, o que um método estruturado de estudo pode fazer por você. Beleza? Então a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, cara, em qual tipo de candidato, qual tipo de concurseiro você se enquadra hoje? Você é o cara que é inteligente, gênio? Você é o cara que, é esforçado, mas é mediano? Ou você é o cara que, apesar de ser mediano, tá buscando estudar com metodologia, com eficiência, para chegar no resultado que o cara que é inteligente chega, né, basicamente no mesmo tempo, beleza? Então a primeira coisa você tem que se adequar em um desses perfis. Agora que você já sabe mais ou menos como que funciona essa estrutura de, dos caras que passam, dos concurseiros que estão ali concorrendo contigo, de certa forma, você entender quais são os 3 pilares que eu disse para você, que compõem esse segredo dos aprovados. Porque eu estou dizendo, cara,
Por que que, na verdade, tá? Vamos desmistificar isso aqui. Não existe segredos aprovados, tá? Por que que isso não existe? Olha só, se você usar um pouco do raciocínio lógico, quando você volta pro que eu te disse, o cara que é gênio, o cara que é inteligente, ele ia passar de qualquer forma, tá ligado? Ele ia passar de qualquer forma porque ele é inteligente ou gênio, tá? Agora, o que que fazia aquele cara que é mediano passar? Ah, Gustavo, o que fez ele passar porque ele não desistiu e eventualmente ele chegou no nível da prova. Cara, beleza, mas o que significa chegar no nível da prova? Já parou pra pensar nisso aí? Já parou pra pensar o que é chegar no nível da prova? Porque se você souber o que é chegar no nível da prova, você pode tentar usar alguns atalhos para chegar lá mais rápido, beleza? Então, a gente vai pro nosso primeiro pilar, que eu até comentei no vídeo passado, se eu não me engano, que é o pilar do seguinte, cara, você tem que descobrir qual é o 80-20 da sua prova. O que é 80-20, Gustavo? Vamos lá. Existe o princípio que 80% dos resultados vem de 20% do esforço. Eu falei exatamente isso no vídeo passado, beleza? E o que acontece? Enquanto você não descobrir qual é o 80-20 de cada matéria do edital e da sua prova de maneira geral, você vai estar sempre ali, cara, perdendo tempo. Por quê? Eventualmente você vai dar muita atenção para uma matéria que não cai tanto. Vamos dar um exemplo prático disso aqui? Imagina que você é um cara que está ali estudando a geometria plana, tá? É um tópico da matemática, e você está ali, porra, agarrando muito, cara. Você está demorando para entender por que isso aqui, cara, pô, arco, porra, isso aqui, potência de ponto, em circunferência, não tô conseguindo entender. Pô, polígono, cara, tá difícil, diagonal, pá, não sei o que, você tá aí quebrando a cabeça com isso. Mas quando você para analisar, por exemplo, a prova do CFO Submerge, você começa a perceber que, cara, até tem uma outra questão de geometria plana, mas quando cai geometria plana ou é triângulo ou é cálculo área. Então você está ali quebrando cabeça com, porra, diagonal do polígono, potência de ponto, às vezes teoremas avançados de geometria plana que você está ali demorando para entender, divisão harmônica, mas o que cai na tua prova é só calcular área e triângulo. Então, porra, você está entendendo como que, tipo assim, você está colocando muito esforço em algo que não é aqueles 20% que vai te dar o resultado? Entende o que eu tô querendo dizer? Então a primeira coisa, você tem que buscar ser eficiente. Porque quando você busca ser eficiente, você começa a, tipo assim, pegar os atalhos, né? Vamos dizer assim. Então você chega na prova mais preparado naquilo que de fato vai ser cobrado. Então esse é o primeiro pilar. E o que acontece? Os caras que são aprovados, eles chegam na prova preparados naquilo que vai cair. Então, eventualmente, pode ser que esse cara, ele nem saiba o que é isso aí, divisão harmônica, ele nem saiba o que é essa regra aí de ouro, não sei o que, não sabe de nada disso. O que é a matriz de Van der Waals, não sabe. Mas, porra, caiu ali um sisteminha 3x3, caiu ali uma regra de Cramer, ele sabe fazer, matou a questão, acabou. Porque ele ficou bom naquilo que de fato cai. Então, esse é o primeiro ponto dos aprovados. Só os aprovados, eles passam por isso, beleza? E daí, a gente vem pro nosso segundo pilar, que é o pilar, de fato, aqui da consistência, beleza? Como assim consistência, Gustavo? Vamos lá. Imagina que você é um cara que está ali estudando, tal. Se você é um cara que não consegue manter a constância no estudo, você não vai chegar na aprovação, beleza? Então, qual que é a diferença do cara que é aprovado do cara que reprova, beleza? É o seguinte, todos eles são consistentes, então todos eles, cara, mantêm aquela rotina de estudo, estudam pelo menos, porra, X horas por dia, tanto faz, mas eles mantêm aquela constância. Então, quando você traça um gráfico, né, se você for fazer ali o gráfico da preparação desse cara, óbvio que tem os altos e baixos, né? Óbvio. Então tem aquele dia que ele rendeu pra caramba, tem aquele dia que ele tava doente, tem aquele dia que ele cagou e tal. Mas a questão é, quando você fizer o somatório e fizer aquela reta que é a média da sua preparação, você tem que perceber que a sua média tem que estar acima de um determinado ponto. Então, por exemplo, se você setou que a tua média ideal é estudar 4 horas por dia, né? Então, pô, vai ter dia que tu vai estudar 8, outro dia tu estudou nada, aí outro dia tu estudou 6, outro dia tu estudou 3, tal. Quando você fizer a média ao longo do ano, você tem que mais ou menos, né, tá estudando 4 horas por dia. Óbvio que você não vai fazer essa matemática, é óbvio disso. Só que a questão é que se você tem esse conceito na mente, você percebe que a maior parte do tempo você tem que estar estudando. Ah, Gustavo, vou deixar de estudar hoje porque eu quero ir no futebol com os colegas, tá? Pô, quero ir no aniversário da minha namorada, quero ir, porra, na churrascaria com meu pai e tal. Irmão, porra, sempre nego liga no meio do vídeo, né? Incrível. Mas enfim, irmão, beleza, você pode ir na churrascaria, pode ir no aniversário da sua namorada, pô, não tem problema. A questão é que, no aspecto geral da tua preparação, você estudou mais ou estudou menos? Beleza? E quando você para olhar, todos os aprovados, eles têm essa característica, beleza? Então, isso é algo que, porra, não tem a ver com metodologia, não tem a ver com ser estratégico para chegar no resultado rápido, mas se você não tiver isso enraizado em você, esquece, você não vai ser aprovado, não tem jeito, beleza? Então, por vezes, sim, alguns sacrifícios têm que ser feitos, mas eu já disse para vocês, se vocês sabem estudar da maneira correta, de maneira eficiente, vocês não precisam sacrificar tanto assim, beleza? Vocês vão perceber que dá para você ter uma certa qualidade de vida enquanto você estuda. Óbvio que se você é um cara que, pô, trabalha, estuda, tem milhares de coisas para fazer e tal, óbvio que, porra, você tem que entender que é um sacrifício que você está fazendo, é um projeto que você entrou para mudar de vida, beleza? E aqui nos leva para o nosso terceiro pilar, que é o pilar das questões. Então, cara,
Aqui o que acontece? Muita gente fala de simulado, outros falam, pô, faz muita prova antiga, faz muito não sei o que e tal, mas eu vou te dar o ouro aqui, tá? Que é o seguinte, cara, o lance não é fazer simulado, o lance não é fazer prova antiga pra caralho, o lance não é fazer questão até o talo, tal, todos eles matavam muita questão. O que diferencia o aprovado do cara que não passa, do reprovado, vamos dizer assim? Tá, a primeira coisa que, pô, a partir do momento que você está vendo esse vídeo, se você é um aprovado, você já deixou sua inscrição no canal e já comentou alguma coisa para dar relevância, tá? Esse é o primeiro ponto, tá? De tudo, beleza? Se você não deixou o like, pô, não inscreveu tal, você tá reprovado, tá? Então esse é o primeiro ponto, beleza? Já sabe que aqui no canal a gente funciona com essa mandinga aí. Fora isso, o que faz as questões serem tão efetivas, tá? É um ponto que é o seguinte, você aprender a resolver as questões. É por isso que você vai ver assim, o seguinte, tá? Todo mundo tá resolvendo questão pra caralho. Hoje em dia, não tem quem não está resolvendo questão. Por quê? Nego no YouTube tá disseminando essa informação pra você. Faça questão, banco de questão, não sei o quê, simulado, blá blá blá, 100 questões, 1000 questões, tal, livro de não sei quem, blá blá. Beleza, todos eles. Mas o que diferencia o cara que faz muita questão e passa e o cara que faz muita questão e acaba, porra, mais um ano eu vou ter que estudar? É porque o cara que passa, seja de maneira proposital, porque ele entende a metodologia, ou de maneira ali, né, intuitivo, porque ele é gênio, tal, algo do tipo, ele não só está fazendo a questão, ele está aprendendo a resolver. Entende o que eu tô querendo dizer? É aquela parada, pô, o cara está querendo consertar um carro. De repente, ele não sabe trocar o óleo, mas ele, sei lá, sabe trocar a pastilha de freio do carro, por algum motivo, né? Então vamos supor, ele sabe trocar a pastilha de freio, beleza. Aí apareceu um problema que é para trocar o óleo do carro, ele não sabe. Muitos de vocês ficam nessa noia de fazer questão, ih, essa aqui eu errei, trocar o óleo não sei, então foda-se, tá, mas beleza. Aí vai vir outro carro lá, trocar o óleo não sei também, foda-se. Mas, porra, tô fazendo 30 questões por dia, Gustavo. Porra, não, tô fazendo 100 questões no dia, tal. Irmão, você não entendeu que quando chegar na tua prova e cair a porra da troca do óleo, tu vai mamar, pô. Tu vai errar porque você não buscou aprender. Enquanto o cara que é gênio, ou ele já sabe, ou então, pô, ele errou, mas, cara, como é que faz essa troca de óleo aí? Ele pega, é assim, assado, tom, beleza. Por que eu tô usando esse exemplo do carro, né? Porque geralmente troca de óleo, esse tipo de coisa, são manutenções que geralmente se baseiam em resolver problemas. E na sua prova, especialmente em exatas, você vai estar resolvendo problemas. Então, se você está resolvendo, porra, 100 problemas por dia, mas os que você não consegue resolver, você não se preocupou em aprender, não está adiantando. Parabéns, você gastou tempo à toa. Parabéns, você é um animal. Beleza? Então, busque ali entender por que você errou, onde você pode consertar aquilo, como que resolve aquele problema, qual é o conceito que estava faltando, qual é o fato histórico que você não lembrou, qual é a ideologia ali que você não conseguiu pegar. Entende o que eu tô querendo dizer? Então, não é que muitas questões vão te levar à aprovação, não é que fazer simulado vai te levar à aprovação, é porque, nesse caso aqui, você está aprendendo a resolver um universo maior de questões e quando chegar na sua prova, você vai estar melhor preparado. Então, vamos recapitular aqui, rapaziada. Quais são os 3 pontos que eu falei pra você, que são o segredo, né, dos aprovados? É que eles chegam na prova, tá? Primeiro ponto, eles chegam sabendo o essencial, que é o que é importante pra prova, eles chegam ali sabendo que, porra, sabendo não, na verdade, chegam com uma certa constância, então eles já chegam na prova com um volume de disciplina de estudo, um volume ali de questões que ele matou, um volume de revisões que ele fez ao longo do ano, pô, estupendo, vamos dizer assim. E o terceiro ponto é o quê? Que justamente ele aprendeu a resolver muitas questões. Ele não ficou só naquela noia de fazer questão pra caralho. É por isso que eu digo, cara, vai ter gente fazendo 100 questões que vai perder a vaga pro cara que faz 30. Mas por quê? Porque o cara que faz 30, ele aprendeu a resolver as 30 que ele fez, pô. E você que fez 100, tu acertou ali 40, mas as outras 60 tu cagou, pô. Então não adianta de nada, cara. É aquela parada também. Qualidade acima de quantidade. E isso não serve só para hora de estudo, não. Isso serve para tudo que é volume. Questão, material, aula, tal. Então sempre foque numa aula que tem mais qualidade, questões com mais qualidade e tudo mais, beleza? Então, rapaziada, é basicamente isso aqui. Se você, quer aprender ainda mais sobre metodologia de estudo, como se preparar e todas as técnicas possíveis que vão te levar à aprovação, né, esse ano de 2025 ainda, eu te convido a conhecer os links que estão aqui na descrição e eu te convido ainda mais, cara. Comenta aqui embaixo, quero passar, porque eu vou pedir para alguém da minha equipe entrar em contato contigo para te oferecer alguns materiais aí que certamente vão alavancar seus estudos, beleza? Então eu agradeço a atenção de todos até aqui e aguardo vocês do lado de cá.